Olá pessoal, meu nome é Michele Siqueira e eu resolvi criar esse canal para dividir o meu testemunho com vocês. E eu tenho certeza que ele vai edificar muitas vidas. Então fique aí no aguardo para os próximos vídeos. Então pessoal, como eu te falei no vídeo anterior, eu vim aqui dividir com vocês algo que Deus permitiu eu passar em minha vida para que hoje eu pudesse, entendeu? Ter o que falar para vocês. Por quê? Porque no mundo a qual nós vivemos hoje, nós passamos por situações que muitas das vezes a gente nem imagina, entendeu? Como que é a vida. E o Senhor permitiu com que eu tivesse que passar por situações complicadas, difíceis, para que hoje eu pudesse testemunhar e dividir com vocês, porque assim como eu passei, existem milhares de pessoas passando pela mesma situação. E talvez eu, Michele Siqueira, posso dividir com vocês o que eu passei, como eu passei, com quem eu passei, para que hoje eu possa edificar a tua vida, porque tudo tem um começo, mas tudo também tem o seu fim. Ninguém entra numa prova e fica o resto da vida. Bem, a minha vida se resume desde a minha infância. Eu nasci no Espírito Santo, Vila Velha. Eu sou filha de Dinei Nunes Santos e Valmir Ramos Santos, hoje os dois falecidos. Vim de uma família muito atribulada, entendeu? Sem crença, sem religião. Porque eu vim de uma família meio dividida, tipo, a família do meu pai era espírita, a família da minha mãe era católica. Então a gente cresceu, eu e a minha irmã, num berço não exatamente fortificado, num berço não exatamente, como que eu posso dizer, sabe, seguro. Os meus pais, eles brigavam muito, eles discutiam muito, e devido a esse tipo de problema, veio ocorrer várias coisas em nossas vidas. Eu lembro como criança, menina, o meu pai, ele bebia muito, e no que ele bebia, muitas das vezes, eu lembro que de manhã cedo ele saía para trabalhar e a minha mãe falava desse jeito com ele: Valmir, você vai querer o quê de comida? Aí o meu pai dizia desse jeito: eu vou querer peixe, Dinei, você faz peixe pro almoço, a hora que eu chegar ao almoço. Mas só que o meu pai, ele tinha um vício, que era da bebida. Conclusão, ele saía, entendeu, do serviço e passava no bar para tomar uma pinga. E quando ele vinha completamente alterado, briguento, confusão. E chegava dentro de casa, ele pedia a minha mãe para botar a comida dele, minha mãe ia, arrumava a mesa e botava o prato dele. Na hora que meu mãe botava o prato de comida pro meu pai, ele perguntava a ela: quem mandou você fazer peixe? Aí ela falava: não, Valmir, você me pediu para fazer peixe. E o meu pai pegava aquele prato de comida tão maravilhoso, porque a comida da minha mãe era a coisa mais deliciosa do mundo. O feijão da minha mãe, eu posso sentir o sabor. E o meu pai pegava aquele prato de comida tão maravilhoso e jogava assim, ó, na cara da minha mãe. Pá! E no momento que aquele prato batia na cara, não batia exatamente no rosto da minha mãe, mas batia assim, escorria na parede. E a gente, como criança, nós ficávamos desesperadas, né, com medo daquela situação, e ali vocês já podem imaginar o que acontecia, entendeu? A respeito das brigas, confusão. Conclusão, eu cresci em um berço completamente destruído. Um berço de briga, um berço de confusão, um berço de palavrões. Eram 6 meses morando na casa da minha avó, nos fundos do quintal, que é com o meu avô tinha feito uma casinha pra gente. E eram 6 meses indo pra casa da minha avó materna, por causa de separações dos meus pais. E devido a tudo isso que ocorreu, conclusão nessa história toda, isso foi criando traumas em nossas vidas, tanto para mim quanto para minha irmã. E nós passamos por situações tão difíceis, eu passei por situações tão difíceis com os meus pais, que chegou ao ponto que a gente ia perdendo o respeito pelo meu pai. Pessoalmente, eu perdi completamente o respeito por ele, entendeu? Quando eu era criança, eu queria que meu pai desaparecesse, porque eu já não aguentava mais com aquele sofrimento. E o meu pai
é uma coisa que eu sempre falo, não é porque ele morreu que ele virou bonzinho, não, entendeu? Meu pai, ele era uma pessoa má, ele era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa maldosa, e ele não era uma pessoa ruim só dentro de casa conosco, ele era uma pessoa ruim para os irmãos, para as irmãs dele, entendeu? Ele não foi, assim, um bom filho. Por isso que muitas das vezes eu falo até mesmo aqui dentro de casa para os meus filhos, o dia que vocês arranjarem uma namorada, vocês observam como elas serão com seus pais. Porque se a menina ou o menino for bons filhos, sem dúvida, ela será uma boa esposa, entendeu? Será um bom marido. Mas se não for, sai fora, porque não vale a pena. Só que na época dos meus pais, a minha mãe não teve esse ensinamento. Então, ela conheceu meu pai, se apaixonou e acabou que casou com meu pai e foi ter a vida deles. Só que foi uma vida sempre de embaraço, de sofrimento, e eles eram tão imaturos que eles não imaginavam o quanto eles poderiam fazer mal para os filhos. Eles não pensaram. E era aquela luta, aquela briga que eu já decorri aqui contando para vocês, as experiências que nós tivemos. E o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito agressiva, não é como eu falei, não é porque ele morreu que ele virou bom, não, ele não virou bom. Porém, hoje, eu entendo, com a maturidade, eu consigo entender que você só pode dar aquilo que você recebeu. No caso, meu pai nunca recebeu amor do pai dele. Ele nunca recebeu carinho dos pais dele. Por quê? A minha avó até entendo, meu avô era uma pessoa maravilhosa comigo, entendeu? A minha avó, ela foi uma mãe para mim, a mãe que eu não tive. Então, o meu pai, ele não teve isso, ele não soube receber isso. Então, já que ele não recebeu isso do pai e da mãe, ele também não poderia dar às suas filhas. E a minha irmã não, a minha irmã sempre foi mais protegida, mas eu foi aqui uma das que mais sofreram com a agressão, com a violência do meu pai, porque o meu pai, além de beber, chegou a uma certa idade que ele resolveu usar droga. Ele fumava maconha. E isso foi uma das decepções da minha vida. Porque quando eu descobri que o meu pai usava droga, eu era uma adolescente. E geralmente quando a gente é adolescente, sem Cristo, sem nada, a gente passa por muitas coisas. Bebidas, drogas, né? Barzinhos, saídas para clubes, boates, e isso que eu ia muito com os meus amigos e as minhas amigas. Só que quando eu descobri que o meu pai usava droga, foi uma grande decepção para mim. Por que que foi uma grande decepção para mim? Por quê? Porque eu sempre ouvi ele falar, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E eu comecei a sentir vergonha daquela situação. Por que que eu sentia vergonha? Porque, poxa, meu pai, apesar de tudo, eu tinha ele como meu pai, entendeu? E foi uma das decepções muito grandes que eu tive, foi um dos traumas muito grandes que eu tive. Eu lembro que as minhas amigas, algumas amigas minhas, elas usavam, entendeu? Gostavam. E eu não vou falar que eu nunca usei. Porque se eu falar que eu nunca usei, eu vou ser mentirosa, entendeu? Eu cheguei até a fumar uma vez ou duas, mas algo dentro de mim dizia desse jeito, isso não é pra mim, isso não é vida pra mim, entendeu? Eu vou acabar como muitas pessoas que eu conheci, que não eram amigas minhas, que se trocavam, entendeu? Pelo um papel, se trocavam pelo um baseado, entendeu? E isso não era a vida que eu queria. Então eu sempre tive a minha cabeça, sabe? O meu pensamento totalmente diferente da vida que eu tive. E o meu pai, na época em que eu tinha até os meus 14 anos, ele me batia muito. Me batia, ele me espancava. Ele não me batia, ele me espancava. Ele era completamente agressor, meu pai. E ele não me batia de tapa ou de chinelo, não. O meu pai, ele me batia de fivela de cinto. E ele virava a fivela de cinto assim, ó, e me batia que na hora quando a fivela batia na minha carne, nas minhas pernas, nas minhas costas, junto subia a carne e o sangue. Eu sei que é muito forte isso,
Mas ainda não tô nem no começo do meu testemunho, porque eu vivi muitas coisas que vocês nem possam imaginar. Mas eu vou continuar contando para vocês. E o meu pai, ele me batia muito, 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 muito. E eu lembro da minha avó Maria. A vovó Maria, ela fazia aquela salmoura dentro de um balde, entendeu? De água, e me levava para dentro do banheiro quando meu pai terminava de me bater. E a vovó jogava aquela salmoura de água. Pensa, pessoal, na dor, no horror que era aquilo. E na época, quando eu era criança, que isso acontecia, eu lembro que eu falava desse jeito. Nossa, como ela é ruim, como ela é má. E às vezes eu chorando, eu falava, nossa, a avó tá doendo muito, não faz isso não. E a avó virava pra mim e falava desse jeito. Hoje você chora, amanhã você vai me agradecer. E eu não entendia por que a vovó falava aquilo. E eu sei que eu tomava aquele banho de salmoura e ia descendo aquela dor insuportável que queimava a pele. Secava todinha, me botava lá dentro, eu ficava quietinha. E isso foi muitos e muitos anos da minha vida. Só que eu não entendia por que vovó me dava aquele banho de água de sal. Hoje em dia, depois de um tempo, eu vim entender o porquê. Por que ela me dava esse banho de água de sal? Para que o sal não permitisse ficar marcas e manchas no meu corpo quando eu me tornasse uma mulher. Então hoje eu louvo pela vida da minha avó Maria, que cuidava de mim tão bem como se fosse uma filha. Porque além de ser a primeira neta, a primeira foi Bianca, mas minha irmã faleceu, aí veio eu. A primeira neta viva, então ela tinha esse cuidado. E o meu pai, ele era uma pessoa que ele não permitia ninguém tocar, se intrometer quando ele estava brigando com a minha mãe ou estava brigando comigo, batendo, ele não admitia. Não admitia. Ele era o mais velho, o filho mais velho, ele era o irmão mais velho. Então, meu pai, ele foi uma pessoa que ele foi muito mal, entendeu? Muito mal. Mas eu louvo hoje muito a Deus que ele teve tempo de se arrepender. Ele teve tempo de conhecer a Deus antes que o Senhor o recolhesse. E eu louvo a Deus por isso. Então eu, Michele, passei por situações muito complicadas na minha adolescência, na minha juventude, na minha infância. Na minha infância com meu pai. Começo de adolescência é um assunto que eu quero abordar com vocês, entendeu? Que vocês possam tentar entender. Porque hoje é muito nítido. Mas alguns aninhos lá atrás não era tão nítido. Não só eu quanto a minha irmã passamos por situações que nos causou traumas em nossa vida, que hoje a gente entende por que muitas das vezes nós somos um pouco nervosa ou não aceitamos certo tipo de coisas. Eu hoje, com maturidade, eu consigo ser mais maleável, passar por cima de situações que eu já vivi. Mas eu vejo o bloqueio que ainda existe na vida da minha irmã. Mas para honra e glória do Senhor, eu creio que assim como eu fui curada pelo Senhor, ela também será curada. Em nome de Jesus. Eu peço por isso ao Senhor todos os dias. Eu oro ao Senhor todos os dias. E aos meus 10 para 11 anos, eu fui abusada sexualmente dentro da minha própria casa. Não vou citar nomes, porque foi pessoas da minha família, foi pessoa da minha família que fez isso. Eu sei que isso vai ser um baque, mas eu necessito falar a respeito disso, porque assim como eu passei por isso, a minha irmã também passou por isso. Porém, somos duas pessoas diferentes. A minha irmã é uma pessoa, eu sou outra pessoa, entendeu? Então, com isso, eu quis ter uma vida diferente. Eu quis tirar esse trauma da minha vida, apagar esse trauma da minha vida e ter uma vida diferente. Além de todo o sofrimento que eu tive na minha infância, ainda chegando a uma certa idade, eu passei por esse abuso sexual. Se você me perguntar desse jeito, você tem raiva dessa pessoa? Você odeia essa pessoa? Não, não odeio. Eu amo essa pessoa, entendeu?
apesar dessa pessoa hoje não estar mais entre nós, mas eu amo essa pessoa. Essa pessoa foi uma pessoa que fez parte da minha infância. Então, eu tenho muito amor por essa pessoa, entendeu? E isso eu tenho certeza que eu fui curada, mas a minha irmã ainda tem as suas mágoas, tem os seus traumas, e eu creio que no tempo certo o Senhor também irá libertá-la, entendeu? Assim como o Senhor me libertou. E eu passei por situações que vocês não podem imaginar, entendeu? Muito sofrimento, muita dificuldade. A minha mãe, ela era uma pessoa doente, ela nasceu uma mulher perfeita, mas mediante ao casamento atribulado com meu pai, sofrimentos, meu pai espancava muito ela, e a minha mãe veio a ter problemas de saúde mentais. A minha mãe era o tipo da pessoa que ela falava sozinha no meio da rua, ela andava, entendeu? Sozinha, entendeu? Assim, falando como se estivesse com alguém dentro de casa. E esse foi um dos motivos da separação dos meus pais também, porque o meu pai, ele não suportou ver a minha mãe daquela forma. Eu lembro que meu pai falava que o grande amor da vida dele sempre foi a minha mãe. Lembra que no começo eu falei com vocês que eu entendia o porquê meu pai passou pelaquilo? Porque se você recebe fel, você só vai saber dar fel. Se você recebe amor, então você vai dar amor. No caso, meu pai, desde a infância, ele só recebeu fel. Ele não só recebeu amor. Tudo bem, tinha tio, tias, entendeu? Que davam carinho, davam amor. Mas não era a mesma coisa de um pai e uma mãe. Meu pai, ele não teve isso, por quê? Porque meu avô, ele era uma benção. Para mim, eu posso dizer que ele era uma benção. Mas para os filhos, eles não foi esse pai excelente. E a minha avó era uma pessoa sofrida por viver com um homem que não sabia dar amor a ela. E que foi assim, um filho atrás do outro, que concebeu 10 filhos, entendeu? E a base de sofrimento. Então pensa, uma mulher nova, jovem, como era minha avó, bonita, tá casada com um homem que só sabia fazer filho, filho, filho e vivendo em sofrimento. Graças a Deus a minha casa sempre foi muito farta, da minha família nunca faltou nada, mas faltou o principal, amor. Eu acho que os meus avós só souberam exatamente o que era amor quando eu e a minha irmã nascemos. Mas não foi um amor totalmente, foi um amor, entendeu? Amor de vô para neta, que apareceu esse amor. Voltando ao meu pai, o meu pai era duro, frio, e devido a isso ele batia na minha mãe, ele batia em mim e a gente sofria muito com essa situação. Então, o que eu tiro hoje em dia, o conselho que eu posso dar para vocês é, gente, não desperdice a vida de vocês com confusão, com briga, porque muitas das vezes a gente acha que isso não nos traz consequência, mas traz. Eu sei que a vida é muito corrida, mas não custa você dizer eu te amo para o seu marido, eu te amo para sua esposa, abraçar o seu filho. Sei que muitas das vezes a gente está atribulado, não quer falar nada, mas o amor, ele cura qualquer coisa. É isso que eu faço todos os dias para os meus filhos. É isso que eu faço para o meu marido. A hora que eu deito do lado dele, que ele vai dormir. Às vezes ele está dormindo, eu vou abraço ele. Amor, eu te amo, você é meu bebê, você é meu neném. É assim que eu trato o pastor Daniel Siqueira, gente. Vocês não têm consciência de como que eu trato meu bebê. Meu bebezão. Eu falo que Deus me deu 3 filhos homens. O mais velho é o pastor Daniel Siqueira, o segundo é o John Victor e o terceiro é o Peter. E para completar ainda tem a Luna, que é a minha caçulinha, minha cachorra. Então, aprenda a dar amor. Porque quando a gente dá amor, a gente tem tudo. Tudo, 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 tudo. E hoje eu consigo perdoar a quem me fez mal e consigo estar hoje aqui contando uma parte só do meu testemunho para vocês.
Eu contei da minha infância até o começo da minha adolescência. Mas ainda tem muito mais para vocês, porque eu tenho a absoluta certeza que esse testemunho meu vai edificar a vida de vocês, porque vocês não têm noção aonde eu nasci e aonde eu cheguei, e aonde eu estou, e aonde o Senhor ainda tem preparado algo para mim. Então, fica ligado, porque eu vou estar sempre testemunhando e vou estar sempre contando para vocês histórias sobre o meu testemunho de vida. Eu não cheguei ainda à parte da minha saída do Brasil para Londres. E breve eu vou testemunhar. Se vocês acham que isso é muito, prova maior, bebê, foi a que eu passei em Londres. Essa daí, vocês vão falar bem assim, ela é louca, ela tinha que desistir. Mas Deus tinha feito uma promessa para mim. E foi nessa promessa que eu me agarrei. E é por isso que eu estou hoje vivendo o melhor de Deus nesse país. Até o próximo vídeo. Beijinho para vocês e ficam na paz de Cristo.